Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hartmann aqui. Então, saiu a convocação das seleções europeias para Euro 2020 ou 2021, como preferirem. A convocação de algumas seleções e posso falar que vai ser uma grande Eurocopa, principalmente no grupo da morte, que tem França, Portugal e Alemanha no mesmo grupo. E claro, a Hungria como, podemos dizer, a invasora desse grupo, já que os três possivelmente vão passar de fase. As seguintes seleções que já anunciaram a convocação foram Bélgica, Croácia, Escócia, Polônia, Suécia, França, Alemanha e Portugal. Essas seleções já anunciaram as suas seleções e eu vou falar aqui os jogadores foram convocados. Começando pela Bélgica. A Bélgica, o Roberto Martins divulgou 17 de maio a lista final. E os seguintes jogadores: goleiros, Courtois, Real Madrid, Mignolet e Matsels. Courtois e Mignolet na seleção há mais de anos, são os dois principais goleiros da seleção. Era de se esperar que os dois estariam. Matsels é a novidade da lista. A convocação eu estou vendo no Gol.com, vou lá no Gol.com, o Goal.com, o site de futebol, que eu estou vendo a convocação desse site. Defensores: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Jason Denayer, Dedrick Boyata, Linder Bendonker e Timothée Castagne. Esses são os defensores. Vertonghen, Alderweireld e Vermaelen, os principais defensores da equipe, junto com o Meunier. É a primeira competição que o Kompany não vai para a seleção. O Kompany está aposentado, vocês devem lembrar. Desde 2010, 2012, o Kompany vem sendo convocado para todas as competições que a Bélgica disputa, inclusive as Copas de 14, 18 e a Euro de 16. Os meias, os seguintes meias da seleção da Bélgica, vem assim: Axel Witsel, De Bruyne, principal jogador junto com Hazard, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Dennis Praet e Hans Van Aken. Thorgan Hazard, o irmão mais novo de Eden Hazard, podemos dizer que é o Hazard mais fraco, mais ruim, porque comparado ao irmão, ele é bem mais abaixo, mas hoje em dia ele está melhor que o seu irmão. Hoje em dia o Thorgan posso falar que está bem melhor que o Eden Hazard. Os principais atacantes: Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Christian Benteke. Botar um adendo aqui: o Benteke está na sua primeira competição com a seleção belga. Sim, primeiro ou segundo, que tenho que recordar se ele disputou em 2016. Mas nas Copas de 14 e 18, o Benteke não disputou por lesão. Ele sofreu lesão e possivelmente ele seria o titular da seleção em 2014. Só que devido a uma lesão, ele acabou ficando de fora e foi convocado para a Euro agora de 2020. Benteke, Michy Batshuayi, Doku e Leandro Trossard. Esses são os atacantes. Possivelmente os titulares, se eu for deduzir, vai ser Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen e Meunier. Os meias com Witsel, De Bruyne e Thorgan Hazard. O ataque: Eden Hazard, Christian Benteke e Lukaku. Eu acredito que vai ser esse time. A segunda seleção é a seleção da Croácia. Croácia, que é uma grande seleção, está em renovação. Os jogadores que fizeram história superaram a Croácia de 98, 20 anos depois superaram, chegando à decisão, perderam para a França, campeã. A Croácia que vem com uma seleção bem forte, uma seleção renovada, podemos dizer assim. E a Croácia, podemos dizer que é uma seleção que é para ser observada, porque a seleção da Croácia não é uma seleção para ser subestimada, é uma seleção muito razoavelmente boa. Os seguintes jogadores da seleção da Croácia convocados: goleiros: Kalinic, Lovre Kalinic, Dominik Livakovic e Simon Sluga. Defensores: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sami Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Kaletakar, Josip Juranovic, Domagoj Bradaric, Mile Iskoric e Josko Gvardiol. Esses são os principais defensores da Croácia
de convocados, uma seleção bem renovada na defesa. O meio-campo também tem uma renovação, que já vou falar agora. O meio-campo com Modric, o capitão da equipe, Kovacic, outro grande jogador, um dos principais da seleção também, Marcelo Brozovic, Milan Badelli, Mario Pasalic, Nikola Vlasic e Luka Ivanovic. Esses são os principais meias, possivelmente Brozovic, Modric e Kovacic serão titulares, e sim, Rakitic não foi convocado para essa Euro. Os atacantes, Perisic, Andrei Kramaric, Ante Rebic, Josip Brícalo, Bruno Petkovic, Mislav Orsic e Ante Budimir. Esses são os outros, terminando os atacantes. Perisic, principal atacante da seleção, dos principais junto com Modric, Brozovic, Kovacic, um dos principais jogadores. Bem razoável, vamos ver como é que vão para essa Euro a seleção croata. A próxima seleção é a seleção escocesa. A seleção da Escócia, que foi uma surpresa ter ido para essa Euro. Nós não esperávamos que a Escócia fosse, mas acabou indo. A seleção da Escócia veio com os seguintes jogadores: goleiros Craig Gordon, Dave Marshall e John McLaughlin. Defensores Nathan Patterson, Stephen O'Donnell, Andy Robertson, e podemos dizer que é o principal jogador dessa seleção, Kieran Tierney, Greg Taylor, Liam Cooper, Grant Hanley, Declan Gallagher, Scott McNair e Jax Hendry. Meias, Billy Gilmore, Callum McGregor, Scotty McTominay, Stuart Armstrong, John McGinn, John Flex e David Turnbull. Atacantes, os atacantes da seleção escocesa: T. Adams, James Forrest, Ryan Christ, Ryan Fraser, Lyndon Dykes e Kevin Nisbet. Esses são os jogadores convocados da seleção escocesa, que vem para uma Euro disputar bem essa Euro, esperando vencer, que é bem difícil, mas chegar longe é possível ele chegar. E desculpe minha pronúncia, não sou muito bom em escocês, muito menos em inglês, mas tento melhorar cada vez mais. A seleção polonesa, que vem com uma forte seleção também, podendo chegar, se possível, até a fase final. O Lewandowski, que possivelmente vai se tornar o maior artilheiro do campeonato alemão em uma edição só, vem com os seguintes jogadores: Fabianski, Lucas Fabianski, Wojciech Szczesny, o goleiro Szczesny, e Lucas Skorupski. Serão os dois, o Szczesny titular, o Fabianski reserva, possivelmente. O Fabianski, que é jogador de Copa do Mundo, foi em 2006 como reserva terceiro goleiro de Boruc, e em 2014 como reserva de Szczesny. Defensores: Jan Bednarek, Bartosz Berezinski, Pavel Davidovski, Kamil Glik, Mikhail Helik, Tomasz Kedziora, Kamil Piatowisk, Timoteus Puchas e Maciej Rybus. São os defensores da seleção polonesa, que esperamos fazer bom jogo essa seleção. Meias: Przemysław Frankowski, Kamil Józwiak, Mateusz Kic, Kepker Kozlowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linic, Jacob Moder, Przemysław Placheta e Piotr Zainski. Esses são os principais meias da seleção. E os atacantes: Konak, Lewandowski, Milik, Swiderski e Svikizuk. É a convocação da seleção polonesa, que possivelmente o Lewandowski pode ser até bem nessa Euro, dependendo da fase que chegar. A Polônia tem chance de ganhar sim, que foi eliminada pela atual campeã, Portugal,
que Portugal eliminou nos pênaltis. Eu acredito que se a Polônia passasse, poderia até vencer aquela Euro. A próxima seleção, convocada foi a seleção da Suécia, que não contará com o Ibrahimovic. O Ibra está fora dessa Euro, que é uma perda muito grande, que é o principal jogador, capitão. O Ibra que havia retornado, está fora por causa de uma lesão. Os goleiros da Suécia, Carl Johnson, Christopher Nordfield e Robin Olsen. Defensores, Emil Krefft, Victor Lindelof, Marcus Danielsson, Martin Olsson, Ludwig Augustinsson, Pontus Jansson, Philipp Helander, Michael Lustig e Andreas Gravenkvist. Meias, Emil Forsberg, Ken Sema, Victor Claesson, Dejan Kulusevski, Sebastian Larsson, Albiel Ekdal, Christopher Onson, Jens Lis Kajust, Mattias Svanberg e Gustav Svensson. Ataque, Marcus Berg, Alexander Isak, Robin Quaison e Jordan Larsson. Esses são os atacantes da seleção da Suécia, que espera ir longe, mesmo sem o Ibra. Conseguiu na Copa 2018 um feito incrível, eliminar a seleção da Alemanha na fase de grupos. A seleção da França, que vai contar com a volta de Karim Benzema, retorna à seleção depois de 6 anos, ausente por causa do problema com o Valbuena em 2015, ficou fora da Euro 16 e da Copa 2018. A seleção francesa convocada foi Lohri e Mandanda, os principais goleiros da seleção francesa desde 2008. Sim, são os principais desde 2008. Mandanda, claro, reserva, mas baita de um goleiro. Ambos convocados para 2010. Lohri foi em 14, Mandanda ficou de fora por lesão, mas foram para a Euro 16 e ganharam a Copa de 2018. Para mim, os melhores goleiros da história desse país, junto com o Barthez e Gregor Koupe. Terceiro goleiro, Mike Maignan, que é um goleiro a observar, um goleiro jovem, vem para ganhar experiência, possivelmente para substituir um dos dois quando se aposentarem da seleção ou até do futebol. Defensores, Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandes, Presbel Kimpembe, Jules Koundé, Lenglet, Benjamin Pavard, Rafael Varane e Kurt Zouma. O Mendy, que sofreu lesão, o lateral Mendy, está fora da Euro. Esses são os defensores da França. Mesmo sem o Mendy, a seleção da França tem uma defesa e tanto. Meias, Kanté, N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko e Corentin Tolisso. A França é bem forte com os meias também. O Rabiot, que foi para essa Euro, não foi para a Copa 2018, então Rabiot convocado também para estar jogando na Juventus. Atacantes, Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Dembélé, Ousmane Dembélé, Giroud, Antoine Griezmann, Mbappé e Marcus Thuram. Marcus Thuram, filho do ex-zagueiro Lilian Thuram. Vamos ver o Benzema, possivelmente será titular no lugar de Giroud. Eu não duvido que o Benzema seja o titular no lugar de Giroud, que o Giroud na última Copa podemos dizer que foi uma vergonha não ter feito gol, apesar de ser o segundo maior artilheiro da seleção da França, podendo passar o Thierry Henry. A próxima seleção, e é o último torneio do Joachim Löw, a seleção da Alemanha, que foi convocado o Joachim Löw para o seu último torneio. A Alemanha procurando técnico ainda, treinador, já que o treinador Uruguai recusou o convite, e a Alemanha ainda procurando um treinador. Temos a volta de Hummels e Thomas Müller, que voltaram e foram convocados para essa Euro. Ter Stegen fora por lesão, tanto que o Leno foi convocado para o lugar dele. Se o Ter Stegen tivesse bem, com certeza iria para a Euro. Goleiros, Neuer, Brand Leno e Kevin Trapp. Aqui o Leno vai ser o terceiro goleiro, literalmente, porque o terceiro da seleção era o Ter Stegen, apesar de usar a camisa 22, ele é o segundo goleiro da seleção, o Trapp é o terceiro, e o Leno vai ser o terceiro goleiro agora da seleção. O Trapp foi remanejado ao segundo posto. Defensores, Ginter, Gosens, Gunter, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rudiger e Sully. Uma zaga de respeito, que está sendo renovada também a seleção, respeita essa zaga da Alemanha. Meias, Henry Kahn,
Goretzka, Gundogan, Havertz, Hoffmann, Kimmich, Kroos e Neuhaus. Lembrando que o Reus recusou a convocação para essa Euro porque ele queria melhorar seu condicionamento físico com medo de sofrer lesão no meio da Euro e perder mais uma temporada pelo Borussia. Ele foi o principal jogador e é um dos principais junto com o Haaland e o Jadon Sancho, o principal jogador do Borussia dessa temporada. Atacantes: Gnabry, Thomas Müller, Musiala, Timo Werner, Sané e Vola. Essa é a convocação da seleção da Alemanha, convocada bem forte a Alemanha. Esperamos que a Alemanha consiga fazer uma boa Euro, se quiçá vencer. A seleção de Portugal, vendo a notícia aqui no O Jogo, site O Jogo, que Portugal anunciou a convocação ontem, Fernando Santos convocou, uma baita de uma seleção também, podemos dizer que vem forte, atual campeã da Europa. Convocação de Portugal: goleiros, Rui Patrício, Anthony Lopes e Rui Silva. Defensores: João Cancelo, Nelson Semedo, José Fonte, Pepe retornando à seleção, Rubem Dias, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. Meio-campistas: Danilo, João Palhinha, Rubem Neves, Bruno Fernandes, João Montinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e William Carvalho. Respeita esse meio-campo de Portugal. Veio bem forte o ataque. Claro que o ataque vai ter ele: Cristiano Ronaldo, Pedro Gonçalves, André Silva, Bernardo Silva, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Rafa. Olha, uma seleção de respeito de Portugal, uma seleção fortíssima, vem para ganhar Euro e eu não duvido que vença a Copa de 2022. Portugal tem tudo para ganhar uma Copa, tem uma baita de uma geração para mim, eu não vejo uma geração dessa desde a geração do Figo, sendo que o Cristiano Ronaldo fez parte, a geração de Figo, Rui Costa, Pauleta, Nuno Gomes, Vitor Bahia, goleiro Ricardo, Paulo Ferreira, Miguel, Fernando Couto, zagueiro, Deco. Não vejo uma seleção portuguesa tão forte desde aquela geração, sendo que na Euro 2004 foram vice e chegaram à semi da Copa de 2006, ou seja, vamos ver e torcer Portugal chegar bem longe. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like no vídeo, compartilhe o vídeo em grupos de Facebook, Telegram e WhatsApp, compartilhe também o vídeo no Instagram e no Twitter. Me sigam nas redes sociais, @RafaHatman no Twitter, Rafael Hatman no Instagram e Rafael Hatman no Facebook. Acompanhe hoje o programa Fair Play às 21 horas na Rádio Cepa e comentem o que vocês acharam da convocação dessas seleções, principalmente Alemanha, Portugal, Bélgica, França, Suécia e Suécia. Falou, pessoal, bom final de semana a todos. Fiquem com Deus, até segunda.